O dia está amanhecendo e o nosso primeiro compromisso é com o alto. Começa agora Café com Sabedoria. Você sabe qual é o propósito da riqueza e da prosperidade? Preste atenção no nosso Café com Sabedoria de hoje. Bom dia, vencedores! Hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026. Nada melhor, o primeiro dia útil da semana, onde nós podemos ensinar e falar mais sobre riqueza e prosperidade nessa série de mensagens que nós temos trazido aqui no nosso Café com Sabedoria. São mensagens e orações diárias, às 6h26 da manhã. Não deu para acompanhar às 6h26 da manhã, separa um outro momento do dia, mas não esquece de acompanhar. Daqui a pouco nós vamos orar, vai colocando nos comentários um pedido de oração pela sua vida profissional, pela sua vida financeira. Não sei se você já tomou seu café. Nada melhor do que começar o dia com um café com sabedoria, com a mensagem de sabedoria divina e também com a oração. Daqui a pouco nós vamos orar pela sua vida. Já colocou nos comentários o pedido? Olha, quando a gente fala de prosperidade e riqueza, a gente precisa entender que existe um propósito por detrás. É igual a cura, né? Em João capítulo 20 fala que todos os milagres, eles serviam o propósito de apontar Cristo. Então você vê que interessante, muitas pessoas às vezes querem um milagre, alcançam o milagre, fala do milagre, mas não entende o propósito daquele milagre. Por quê? Porque se uma pessoa hoje, ela paga uma dívida, então existe um propósito por detrás dessa dívida que foi paga. Poxa, foi um milagre, foi uma bênção, consegui um emprego, minha empresa está faturando mais, então a gente precisa entender que cura, milagre em todas as áreas. Mas hoje vamos falar sobre prosperidade financeira, bíblica e riqueza. Existe um propósito. Olha que interessante, eu vou ler aqui com vocês uma mensagem, não sei se você já encaminha para o maior número de pessoas, que hoje, segunda-feira, a gente já começar com essa sabedoria. Daqui a pouco eu vou orar por você. Vai colocando seu pedido pela sua vida financeira. Aquilo que você não está conseguindo resolver, nós vamos entregar a Deus para que Ele possa lhe dar direção ou até mesmo um milagre diante dessa situação. Mas olha que interessante, Deuteronômio capítulo 8, eu vou ler uma parte do versículo e você vai ter um entendimento. Depois que eu ler o contexto, você vai entender ele de uma forma mais profunda. Deuteronômio 8, versículo 18, diz assim: lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos. Poxa, que maravilha! Então, tem outras versões de Bíblia que elas dizem assim, é Deus que te dá força para adquirir riqueza. Ah, peraí, então eu vou orar a Deus para ter riqueza, eu vou orar a Deus para ter dinheiro, eu vou orar a Deus para ter condições financeiras. E eu tenho 27, vou para 28 anos sendo mensageiro do Evangelho, mensageiro de Deus. E não adianta, eu comecei com 19 anos, estou com 46, vou para 47 anos, daqui um mês e meio. Então o que acontece? Olha que interessante. Muita coisa que eu já falei lá atrás, hoje eu não falo mais. Por quê? Porque na imaturidade da falta de conhecimento, a gente passou algo para as pessoas como esse versículo. É Deus que dá força para adquirir riqueza. Então, busca em Deus o resultado. Então, as pessoas queriam pagar dívidas, queriam resolver problemas financeiros. E se a gente parar para analisar, por que eu estou falando isso? Ao longo do tempo, a maturidade foi nos mostrando, a maturidade e o conhecimento bíblico que nós fomos buscando, que a gente tem que adquirir. Se adquirir quer dizer se esforçar, quer dizer que você tem que pagar o preço, você tem que se dedicar, separar a moeda mais cara do mundo para qualquer coisa na vida. Se chama tempo.
Você quer ter uma família feliz? Você quer ter um casamento feliz? Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter saúde? Então, para aquilo que você quer ter sucesso, você precisa separar tempo. Se você quer ter saúde, você tem que separar tempo para se cuidar. Se você quer ter um casamento feliz, você tem que separar tempo para o seu marido, para sua esposa. Se você quer ter uma família feliz, você tem que separar tempo para os seus filhos, para os seus pais. Se você quer ter conhecimento bíblico, você tem que separar tempo. É o que a gente está fazendo aqui para aprender mais desta sabedoria. Então, o que eu percebi ao longo do tempo? Isso foi me incomodando. Eu percebi muitas pessoas que nos procuravam dizendo assim, poxa, paguei a minha dívida. Fiz uma oração, não estava conseguindo pagar a dívida, em poucos dias um milagre aconteceu. Isso pode acontecer? Eu posso dizer com propriedade de causa que sim. Por quê? Porque são lutas que muitas pessoas estão enfrentando e elas não sabem como resolver. Clamam, e a misericórdia de Deus alcança e o poder dele, um milagre pode acontecer, como a cura e tantos outros. Situações que fogem ao controle humano. Só que o que eu fui observando? Agora você vai entender o que é prosperidade bíblica. E o que é só um milagre, só uma resposta. Os 10 leprosos foram curados, mencionados na Bíblia, com o Senhor Jesus. Ele cura os 10 leprosos, um volta para agradecer, os 9 dão as costas e vão embora. Então, você vê que o milagre não é todo milagre que leva as pessoas a Deus. Então, eu fui percebendo isso, pessoas que só buscavam a Deus para adquirir um resultado, para adquirir um milagre, uma bênção, uma riqueza, uma prosperidade. Você vai entender. E por outro lado, eu via pessoas que daqui a pouco, vou dar um exemplo da dívida, e eu tenho muita experiência nisso, porque durante 20 anos eu falei só sobre questões financeiras, né? A gente trabalhou muito voltado à questão financeira. E com isso, depois que a gente foi buscar conhecimento, então hoje a gente orienta, traz mentoria para empresário, para pessoas que querem prosperar de uma forma muito mais eficaz e bíblica. E olha que interessante, o que eu percebi? As pessoas que pagaram a dívida, que até receberam um milagre, fecharam um contrato, aumentou as vendas, elas não conseguiam, 99,99%, elas não conseguiam manter aquele milagre. É aquela pessoa que foi curada de problema renal. Tinha pedra no rim, tinha que fazer cirurgia, fez um propósito de fé e não precisou da cirurgia. Foi curado. As pedras sumiram. Isso pode acontecer? Eu já vi acontecer. Só que essa pessoa ela não bebeu água. Depois que passou o milagre, ela voltou os mesmos comportamentos. Ela não bebia água. O que acontece? Daqui a um tempo, aquela doença vai aparecer. E não é diabo. Não é problema espiritual. É a pessoa que não entendeu essa passagem. Estou dando um exemplo dessa passagem. É aquela pessoa que pagou uma dívida, daqui a pouco ela procura a gente de novo, dizendo assim, ora por mim porque eu estou com outra dívida. Eu tenho outra dívida. Deixa eu acabar com o café. É aquela pessoa que ela conseguiu aumentar os clientes, o faturamento, mas ela não soube se adequar àquele crescimento. E daqui a pouco volta atrás novamente. Ela não soube evoluir. Ela não fez um trabalho de sabedoria. Mas olha o que diz esse versículo. Esse versículo, essa passagem, ela não fala só, é Deus que dá força para adquirir riqueza. Então vai lá, ora a Deus e você vai ter a riqueza. Não, olha o que estava sendo a orientação. Primeiro, eu não sei se dá para você ler, mas está aqui o título do capítulo 8, tá? Chamado para lembrar e obedecer. Peraí. O que estava acontecendo aqui? O povo iria entrar na terra prometida. E Moisés estava dando uma mensagem para o povo.
Não se esqueça que foi o Senhor, que tudo isso, Ele deu força para serem bem-sucedidos. Não estava apontando para Deus como um amuleto para ter riqueza. Estava apontando para Deus dizendo, lembre-se de Deus. Obedeçam a Deus, porque foi Ele que lhes abençoou. Olha aqui. Vamos à origem do versículo, né, da passagem. Fez tudo, versículo 7, versículo 17. Vou ler agora o 17 e o 18. Fez tudo isso para que você jamais viesse a pensar. Conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Então, tudo que Deus fez, o extraordinário, o milagre, a resposta, a mudança, a transformação, Ele faz, mas tem um propósito por detrás, para que a gente jamais passe a pensar dizendo assim, não, eu consegui sozinho. Não. A glória é dele. A glória é dele. Você tem um emprego? Graças a Deus. Você tem uma empresa? Graças a Deus. Você tem uma renda? Graças a Deus. Ah, você está com um problema financeiro, mas graças a Deus você vai sair dessa situação. A gente agradece, mesmo quando as coisas não estão como a gente deveria. E quando estão, que a gente não possa se esquecer. Você sabe que o ser humano é ingrato. O ser humano é ingrato. O ser humano se esquece fácil. Quantas coisas boas que você já fez por alguém e essa pessoa já se esqueceu? A gente mesmo. Às vezes a gente pega e fala, caramba, eu preciso mandar uma mensagem para aquela pessoa que no momento difícil, aquela pessoa me estendeu a mão. E você sabe que o ser humano, é difícil fazer isso. Quando eu lembro, na hora eu mando uma mensagem, poxa, como que você está? Estava lembrando de você, muito obrigado por tudo. E diz assim no versículo 18, eu vou ler inteiro agora. Lembre-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Então se lembra. Está vendo tudo isso? É Deus cumprindo a promessa que Ele fez com os seus antepassados que vocês entrariam na Terra Prometida. Então não vem pensar que foi você, que foi a sua condição, a sua capacidade só não. Ah, mas fui eu que lutei, fui eu que batalhei, mas graças a Deus, Deus te deu força para lutar. Deus te deu capacidade para lutar. É uma parceria. Mas nessa parceria, Ele está acima. Não a nossa condição, não a nossa capacidade. Poxa, se as pessoas começarem a entender isso, então entender o propósito da riqueza, o propósito da prosperidade bíblica, é que Ele seja exaltado. Imagina todas as pessoas dizerem, olha, eu cumpri princípios, por isso eu estou aqui. Eu cumpri o princípio da honra, eu cumpri o princípio da generosidade, eu cumpri o princípio da fidelidade, da integridade. Eu estou exaltando aquele que me levou onde eu estou. Eu entendo, se todos os dias, como nós estamos aqui todos os dias reunidos, orando, buscando a sabedoria, mostrando para Deus que a gente precisa dele. Essa atitude que você está tomando, você está mostrando para Deus que você precisa dele. Olha, eu vou orar agora, porque esse assunto é muito especial. E se você quiser saber mais sobre prosperidade bíblica, toda segunda-feira, 8 da noite, aqui no nosso canal do YouTube, tem a nossa palestra, a nossa conferência, Sabedoria para Prosperar. E a gente fala sobre prosperidade bíblica. E eu tenho certeza que você vai virar a chave e vai aprender a prosperar de uma forma sábia para que você possa cumprir propósito com tudo aquilo, todos os recursos e riqueza que Deus fizer chegar às suas mãos, tá bom? Não esquece de encaminhar para outras pessoas, se inscrever aqui no canal, curtir. Vamos orar? Talvez você ainda não saiba, mas além do café com sabedoria, das palestras e dos estudos bíblicos, também desenvolvemos um trabalho social com famílias vítimas de violência doméstica, além de mães e crianças imigrantes, levando acolhimento, esperança e dignidade aos que mais precisam.
A Bíblia declara em Salmos: o Senhor protege os estrangeiros e cuida dos órfãos e das viúvas. E é esse compromisso que buscamos viver na prática. Sua fidelidade e sua generosidade podem se transformar em alimento, acolhimento e esperança para muitas famílias. Faça parte dessa missão. Honre a Deus sendo fiel nos dízimos e demonstre generosidade por meio das suas ofertas e doações. Cada contribuição nos ajuda a alcançar mais vidas e a estender as mãos a quem precisa. Agora, una a sua fé à nossa. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, aprendemos que o Senhor não é um ponto ou um caminho para termos algo. O Senhor é o objetivo principal. Te glorificar, te exaltar. Nunca se esquecer de onde nós saímos. Às vezes, muitas pessoas reclamam da vida que estão, mas hoje está melhor do que ontem. Hoje está melhor do que um dia já foi. E que o Senhor nos dê sabedoria para poder prosperar segundo a sua vontade, para poder avançar segundo a sua direção. Que o Senhor seja o nosso GPS, que o Senhor seja a nossa bússola, nos guiando, nos direcionando esta semana, fazendo tudo aquilo que o Senhor deseja que venhamos fazer. Meu Pai, não permita faltar nada nas mãos dessas pessoas, pelo contrário, que elas tenham em abundância, que o Senhor multiplique, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor dê direcionamento e todos os contratos, negócios, portas, renda, tudo aquilo, jamais nós venhamos esquecer que o Senhor é quem governa a nossa vida, as nossas decisões e atitudes. Eu oro também por aqueles que entenderam os princípios, estão semeando, doando, dizimando, ofertando. E eu tenho certeza que o Senhor haverá de proporcionar multiplicação no que essa pessoa faz, porque se ela está cumprindo o princípio da honra nos dízimos e da generosidade, nas doações e ofertas, então que o Senhor multiplique e abençoe. E oremos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe de uma forma extraordinária. Meu café já acabou, mas a caneca está aqui. E que Deus abençoe a todos que estão começando essa semana buscando sabedoria, direcionamento em Cristo. Eu tenho certeza, Ele é a fonte, Ele é a própria sabedoria. Ele vai te guiar, a presença dEle vai te guiar a tomar as melhores decisões. Encaminha para outras pessoas, se inscreva. E se você deseja também semear nessa missão, tem um link aqui na descrição do vídeo, Doar Vida na Rocha. Clica no link, tem a página de doações. Guarda a página sempre quando você quiser semear suas ofertas, doações, dízimos, porque vai chegar na sua mão e eu tenho certeza que você vai cumprir princípio com aquilo que chegar em suas mãos. Amanhã, 6h26, a gente volta, mas hoje, 8 da noite, tem a nossa palestra aqui no YouTube, às 8 horas da noite. Prosperidade Bíblica, tá bom? Sucesso, paz e prosperidade.